Bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Pontes, jornalista. Nós estamos conversando aqui, estamos ouvindo intervenções bastante oportunas, que versam, sobretudo, sobre questões que eu diria imanentes da política, para então, a partir daí, poder pensar em que meios se poderia reformá-la. Eu acho que está correto, acho que é para isso mesmo que esse encontro se destina. No entanto, eu gostaria de propor também uma questão que eu diria que seria contingente, porém que pode ter certa importância. É quase lateral, mas pode ter efeitos bastante sérios, eu acho, na atividade política. Eu me refiro à forma de divulgação política que acontece a cada eleição. Não só a cada eleição, mas que aparece mais nas eleições com os programas partidários pagos pela Justiça Eleitoral. Eu acho que esses programas desvirtuam completamente o que seria uma campanha eleitoral. Eles não são programas de informação, são programas de publicidade, de propaganda dos candidatos, que todos eles apresentados como pessoas maravilhosas, suas propostas inatacáveis, e, enfim, são vendidos como qualquer sabonete ou qualquer outro bem de consumo. Então, eu acho que isso precisa mudar e há uma ideia que surgiu, a ideia não é minha, eu apenas tento desenvolvê-la em conversas, em algumas coisas que tenho escrito, seria uma mudança radical nesse sistema pelo qual o Estado participa, oferecendo espaços, ou melhor, tempo, no rádio e na televisão, para que os partidos e os candidatos se apresentem. Foi o jornalista Roberto Pompeu de Toledo, há alguns anos atrás, que sugeriu, lançou, assim, meio en passant, essa ideia. Segundo ele, e resta desenvolver bastante isso, é apenas uma proposta preliminar, esse programa deveria ser substituído, ao invés de ser um programa entregue aos partidos e aos candidatos, ele deveria ser desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Eu acrescentaria que talvez assessorada por conselhos com participação popular, da sociedade em geral, etc., para que eles fossem programas jornalísticos, onde jornalistas e outras pessoas interessadas no assunto, sociólogos, cientistas políticos, economistas, etc., que eles fizessem algum tipo de entrevista ou de provocações para que os candidatos e os partidos, por seus representantes, apresentassem suas propostas. Eu acho que isso poderia trazer bastante modificação, de forma que a propaganda não fosse mais a única alternativa de comunicação dos partidos e dos candidatos com a população. Poderia haver ainda algum espaço para a propaganda. Os partidos poderiam fazer, nesses programas eleitorais, os intervalos comerciais, aí sim com propaganda. Eu acho que a propaganda é legítima, não sou contrário, não. Apenas acho que ela não pode ser o único instrumento de comunicação dos políticos com a sociedade. Era isso que eu queria propor à consideração de todos. Muito obrigado. Hernani. Bom, Padre Hernani Pinheiro, eu sou assessor da CNBB e trabalho, sobretudo, na formação do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara. E sou da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, onde nós trabalhamos bastante essa questão da reforma política. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o Diálogo em Construção por retomar essa questão e agradecer aqui ao Patrus e ao Cláudio a contribuição importante para retomarmos a questão tão importante, tão fundamental para o Brasil. Ô Cláudio, quando você falava, eu me lembrei que um amigo meu dizia de Dom Helder o seguinte: a igreja precisa de atores que saibam colocar isso com garra e com expressão. Acho que você é um ator que consegue colocar muito bem. Bom, é o seguinte, eu recebi um telefonema nesta semana da deputada Erundina, fazendo uma consulta que ela queria que fosse mais ampla essa consulta.
era o seguinte, ela partia do princípio de que a atual Câmara Legislativa não tem condições de fazer uma reforma política séria. Eu acho que o Patrus confirma isso. Então, ela dizia, isso tem que partir da sociedade civil. Em primeiro lugar, ela perguntava se a sociedade civil não poderia exigir que se retomasse aquela frente parlamentar para a reforma política, com a participação popular. Né? Retomasse isso, mas que viesse de fora, porque se for de dentro, corria muito risco de não sair nada. Né? A primeira coisa. Eu acho que nós estamos num momento em que temos que retomar muitas coisas. E aí eu me lembro de Santo Agostinho, que ele diz que nós estamos sempre procurando para achar, mas estamos achando para procurar. Né? Eu acho que nós estamos retomando e temos que nova garra estar presente nesta retomada. Claro que eu acho que o ambiente mudou bastante da reforma política que nós tentamos, através da coalizão democrática da reforma política, e o momento atual da política. Né? Sobretudo no concreto. Aí eu me lembrei, como padre, de um camponês cearense que veio se confessar, e o padre perguntou, você sabe fazer o sinal da cruz? Ele disse, padre, até que eu sei as palavras, não sei espalhar na cara. Eu acho que nós estamos nesse momento de sabermos como espalhar na cara essa reforma política. Padre Aleixo. Padre José Carlos Aleixo, da comunidade dos jesuítas aqui em Brasília. Há uma injustiça na Constituição do Brasil que prejudica milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Essa injustiça está no artigo 14, que diz: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Primeiro, quero dizer que somos a favor de mais escolas, melhores escolas, o mais rapidamente possível, para que não haja no nosso país pessoas com mais de 7 anos analfabetas. Mas essa injustiça vem já da Constituição de 1891. Muitas outras foram corrigidas. Aqui excluía os mendigos do direito de votar, aqui excluía os religiosos do direito de votar, os soldados do direito de votar. Não excluía explicitamente as mulheres, porque isso estava na lei, mas não na Constituição de 1891. De forma que em 1932, graças ao trabalho de muitas mulheres e também de homens, essa injustiça foi corrigida. Por que injustiça? Os que na infância não foram à escola, não foram por preguiça, indolência, mas porque foram requisitadas as crianças para serviços, porque não havia escola nas proximidades. A lei foi feita pelos alfabetizados, por nós ou por representantes nossos. Então, a obrigação de corrigir a injustiça é nossa, de todos nós, porque os analfabetos não foram consultados se eles queriam ser excluídos do direito de votar e de ser votados. Ninguém é cidadão pleno num país se não tiver o direito de votar e poder ser votado. A preferência depende da escolha e dos critérios de cada um. Mas essa injustiça tem que ser retirada da Carta Magna do Brasil, quanto antes. Já são mais de 150 anos de injustiça. Em 1995, mais ou menos, o MEC fez uma pesquisa. Que prefeito fez mais em seu município a favor da educação? E foram encontrar em um município do interior de Pernambuco, Quixaba, um prefeito que, no seu governo, tinha dedicado 40% do orçamento a escolas.
a bibliotecas, a melhorar o salário das professoras. Antônio Ramos da Costa. E ele, então, recebeu esse prêmio. E foram verificar que estudos tinha ele. E ele explicou: eu aprendi a escrever o meu nome, tirei o título de eleitor e tornei-me também elegível e fui eleito prefeito da cidade. E exatamente porque eu sei o que sofre o analfabeto, eu coloquei como prioridade no meu governo beneficiar a educação. Cabe também acrescentar que o Brasil pertence aos países do Mercosul. Nas constituições dos países do Mercosul, nenhuma exclui os analfabetos da elegibilidade. O Brasil pertence à CPLP, que é a reunião dos países de língua portuguesa. Nenhum deles, nem Angola, nem Moçambique, nem Cabo Verde, nenhum deles exclui os analfabetos do direito de disputar um cargo elegível. Então, aqui fica um lembrete e um apelo, sobretudo ao nosso querido deputado Patrus Ananias, para que saiamos desta situação de injustiça cometida por nós. Os analfabetos são tão inteligentes que inventaram o alfabeto. Muito obrigado. Perguntas, o senhor falou de analfabetismo. Lourdes, uma pergunta assim de uma semi-analfabeta política, mas vamos lá. O senhor, eu prefiro de chamar de professor. O senhor, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do Estado motivador e não o Estado provedor. Eu não sei o que seria de nós brasileiros, de mim para baixo, se não fosse o SUS, se não fosse a educação pública, se não fosse os quase 13 anos de PT que tirou tanta gente da fome e da miséria lá no meu Nordeste. Eu gostaria que o senhor falasse disso. O ministro Gilberto Carvalho falou que rapidamente eles estão lá fazendo a sua reforma política na pessoa do maior protagonista desse golpe, na minha opinião, que foi o Aécio Neves. E aí, eles já estão lá fazendo a reforma política deles. Será que nós, enquanto sociedade civil, enquanto partidos de esquerda que realmente apoiavam a presidente Dilma, a gente não ficou numa inércia total para ajudá-la? Ela ficou tão isolada, ela quis tanto fazer a reforma política. Ela levou várias vezes essa proposta e ninguém se mobilizou. Se mobilizou, foi muito aquém do que era necessário. E terceiro, o título é diálogo. Eu não sei qual a capacidade, qual a força política que está por trás ou na frente do Eduardo Cunha, do Gilmar Mendes, do Sérgio Moro. Algumas más línguas falam, não sei se más línguas ou verdadeiras línguas, do dedo dos Estados Unidos. É somente aqui no Brasil mesmo, ou tem alguma coisa mais forte para que a gente até saiba até onde que a gente pode colocar a mão? Para que os nossos jovens não vão parar todos algemados, como eles estão algemando as crianças e os adolescentes que invadem a escola. O senhor falou de Estado Islâmico, aí eu faço uma pergunta. Será que o Estado Islâmico existe por ele mesmo? Ou ele existe porque forças exteriores, como esse dedo dos Estados Unidos, que foi lá na Síria, que foi lá no Iraque, que foi lá no Afeganistão, que veio aqui em 64, e que eu pergunto aos senhores, será que não está agora? É isso que eu gostaria. Porque a gente fala assim, vamos rezar para o Estado Islâmico acabar. Será que é isso? Ou será que eles não são fruto de uma subjugado frontalmente que os leva a se tornar homens-bombas? Obrigada.
Bom, irmãos, são 14 para meio-dia, tem 1, 2, 3, pelo 3 pessoas. E nós devemos fechar a porta aqui a meio-dia, é isso? Tolerânciazinha. Então, vou pedir a ser curtinho, para dar a possibilidade a nossos amigos convidados aqui de poder responder. Curtinho. Sim, senhor. Leda Barreiro, sou professora aposentada da UNB. Leda Barreiro. Ontem eu fui na palestra do Boaventura Souza Santos, ele falou que nós estamos numa democracia sequestrada. E falou que nós vivemos um processo de continuidade e descontinuidade, não só no Brasil, mas também na América Latina e em outros países, que nós vivemos entre o colonialismo, o capitalismo e o patriarcalismo. Então, que, na verdade, as coisas parecem que mudam, mas não mudam. Mas o que eu me trouxe aqui agora, eu gostei da contradição aí, de que pode ser reeleito, não pode ser reeleito, pode ser da mesma família, não pode ser da mesma família. Essa questão dialética ela é muito interessante, porque nós estamos aqui em diálogos em construção. Gostei do nosso jornalista que propôs a mudança na propaganda eleitoral. Então, eu também pensei em algumas coisas aqui, que quando as pessoas vão se candidatar, elas não podem se candidatar só no umbigo delas. Elas têm que passar por uma seleção, isso é coisa, estou pensando alto, né, gente? Dentro do partido, que se faça um tipo de assim, que a pessoa tem que se propor, quais as propostas, de onde vem, qual é a comunidade, está representando que grupo, e que tem que passar por um tipo de seleção que o partido vai organizar, aberto à comunidade, até pode ser filmado, coisa, mas que os candidatos eles têm que ser selecionados pelo partido, mas com a opinião também de comunidades. Então, acho que isso seria uma coisa mais democrática, vamos dizer assim, não é? Porque tem um tiririca, o outro que... Gente, é uma coisa que não faz sentido nenhum você pensar a pessoa se candidatar no seu umbigo, né? Outra coisa que eu acho que é importante também é a questão da ficha limpa. Eu acho que o partido, o candidato que teve problemas em questão da ficha limpa, o partido também tem que ser penalizado. Porque o partido também tem que fazer uma seleção, um acompanhamento de quem são os candidatos, não é? A que eles estão se propondo. Eu acho que isso seria uma coisa diferente das pessoas ir lá se candidatarem e pronto. Elas têm que passar por esse processo primeiro. Eu acho que seria muito interessante. E aí... Não importa se é filho do fulano que já foi deputado, que foi senador, se ele tem, como eu pensei nisso, eu tenho pensado, essa questão da vocação política também. Porque essa pessoa tem vocação política, ela viveu naquele ambiente, ela tem visão, não é uma visão só micro, ela tem uma visão macro, ela tem propostas, ela está acompanhando um processo, então, essa questão é polêmica. Vamos. Sou Lúcia Nascimento, a minha pergunta é bem pontual. O deputado falou aqui de barriga vazia, o dito popular, né? De barriga vazia ninguém pensa. Eu acredito que de barriga vazia poucos irão votar se o voto não for obrigatório. Então, eu gostaria de ouvir, eu sou árdua defensora do voto obrigatório, gostaria de ouvir a opinião dos senhores. É rápido também para dar tempo, né? Gilberto. Sou da área de saneamento, tá? Militância de longa data nisso, e no contexto de políticas públicas, a gente viu até um pouquinho o mundo afora também, além do Brasil, a necessidade de ações políticas que contemplem os excluídos, né? Aqueles pobres dos pobres, né? Que ficavam de fora nos programas tradicionalmente formulados, que eram de saneamento, habitação, essas coisas, que tinham requisitos que deixavam de fora realmente quem mais precisava. A pergunta é, o Bolsa Família contemplou essa realidade? E se sim, né, é um pressuposto, como reagir, né, ao desmonte que está sendo feito pela propaganda, ou pela mídia, enfim, pela grande mídia, com denúncias, né, com desvios e todo esse tipo de coisa,
como que se reage a isso, né? Como é que eu gostaria de ouvir, principalmente Patrus Ananias, né? Sobre essa questão. Acho que é importantíssima, é uma inquietude que está colocada aí, dentre outras que estão também. Obrigado. Hein? Jorge Pereira. Ante toda dificuldade na situação política do Brasil, no sistema político, me inquieta muito, ultimamente, principalmente, essa questão do voto proporcional, né? E aí eu vejo algumas propostas de voto distrital misto. Pensava que, por exemplo, o sistema dos Estados Unidos seria interessante, mas hoje eu vi, também aqui pelos palestrantes, críticas bastante significativas com relação a essa questão. Perguntaria se tem dentro, por exemplo, só para ser mais curto, se o modelo dos Estados Unidos seria razoável. Outra questão que me preocupa muito na questão de positivar essas reformas, tudo isso, da responsabilidade, da democracia dentro do partido, é como que isso é hipocriticamente levado. Exemplo, a questão dos 10% ou X% de candidatas mulheres nas últimas eleições, né? Candidatas mulheres. A televisão divulgou essa semana que aproximadamente 15 mil tiveram voto zero, ou seja, o partido referendo ali na comissão, na ata lá, as candidatas que nem elas votam nelas mesmas. Então, quer dizer, burlam, né? Então, quer dizer, a minha preocupação, somente colocar isso, essas normas todas de responsabilidade, a questão da lista, a responsabilidade do partido, me parece ineficaz se a gente não tiver aquilo que eu acho que a maioria aqui deseja, que é melhoria na educação.